As duas questões de RLM da nossa apostila com questões da Banca Funvap. A questão 52 diz assim: dentre 5 mulheres e 6 homens, deve-se formar uma comissão de 4 pessoas com pelo menos uma mulher e um homem. De quantas formas distintas tal comissão poderá ser formada? Então, primeiro nós vamos analisar as comissões com uma mulher e 3 homens. Então, fica combinação de 5 elementos tomados 1 a 1 vezes combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. A formulazinha de combinação é combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Aqui na combinação de 5 elementos tomados 1 a 1, você não precisa utilizar a fórmula, porque se você vai escolher uma mulher entre 5 disponíveis, você tem 5 possibilidades. Já aqui na combinação de 6 elementos tomados 3 a 3, você vai fazer 6 fatorial dividido por 6 menos 3, 3 fatorial vezes 3 fatorial. O 6 fatorial nós vamos desenvolver até chegar a 3 fatorial. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Para no 3 fatorial. Porque no denominador nós já temos 3 fatorial. E aí, esse 3 fatorial você elimina com esse 3 fatorial. O outro 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1, 6. Então, nós podemos eliminar esse 6 com 3 fatorial. Fica 5 vezes 5 vezes 4. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 4, 100. Então, nós temos 100 comissões com uma mulher e 3 homens. Qual é o outro caso? Nós vamos analisar o caso que na comissão com 2 mulheres e 2 homens. Então, vai ficar combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 vezes a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. A combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 é 5 fatorial dividido por 5 menos 2 é 3, 3 fatorial vezes 2 fatorial, vezes a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2 é 6 fatorial dividido por 6 menos 2 é 4 fatorial, 4 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui o 5 fatorial nós vamos desenvolver até chegar a 3 fatorial. Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que nós paramos no 3 fatorial? Porque no denominador nós temos 3 fatorial vezes o 6 fatorial nós vamos desenvolver até chegar a 4 fatorial, porque tem 4 fatorial no denominador. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. No denominador nós temos 4 fatorial vezes 2 fatorial. Esse 3 fatorial nós eliminamos com esse 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2, porque o 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Fica 10 vezes 15. 10 vezes 15, 150. Então, nós temos 150 comissões com 2 mulheres e 2 homens. O último caso que nós vamos analisar são as comissões com 3 mulheres, combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 e um homem. Combinação de 6 elementos tomados 1 a 1. A combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 é o mesmo resultado da combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Por quê? Vai ficar 5 fatorial dividido por 6 menos 3 é 2 fatorial. 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vezes a combinação de 6 elementos tomados 1 a 1 é você escolher um homem dentre os 6 disponíveis. Então, é 6 possibilidades de escolha que você tem. Desenvolvendo o 5 fatorial, nós vamos desenvolver até chegar a 3 fatorial. Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. No denominador, nós temos 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vezes 6, né? Esse 3 fatorial você elimina com esse 3 fatorial. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2
10. Fica 10 vezes 6. 10 vezes 6, 60. Somando todas as comissões possíveis aí, nós temos 100 mais 150, que é 250, 250 mais 60, vai dar 310. Portanto, nós temos 310 comissões diferentes quando você vai escolher 4 pessoas, pelo menos uma mulher e um homem na comissão, entre 5 mulheres e 6 homens. A alternativa correta, letra D. Questão 53. Jogando 7 moedas comuns ao mesmo tempo, qual é a probabilidade de que o resultado seja 3 caras e 4 coroas? Primeiro, nós vamos calcular o nosso espaço amostral aí. Toda vez que você vai calcular probabilidade, você precisa ter o espaço amostral. Como é que nós calculamos aí? A moeda ela tem cara ou coroa, ou vem cara ou coroa. Então, quando você lança a primeira moeda, você tem duas possibilidades, cara ou coroa. Quando você lança a segunda moeda, novamente, duas possibilidades, cara ou coroa. Terceira moeda, duas possibilidades, cara ou coroa. E vai ser da mesma maneira para as 7 moedas. Você tem sempre duas possibilidades. Isso aí é o princípio multiplicativo, para calcular o total de possibilidades, o total de combinações diferentes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, se você for analisar todas as combinações aí, quando você lança 7 moedas, você vai ter 128 resultados diferentes. Um dos resultados aí que vai servir, um dos casos favoráveis, é se na primeira moeda você tiver cara. Eu vou colocar o QA aqui, como se fosse cara, e o CO, coroa. Então, dentre esses 128 resultados, alguns serão os casos favoráveis. Um caso favorável é se na primeira moeda vir cara, na segunda moeda cara, na terceira moeda coroa, na quarta moeda coroa, na quinta moeda cara, na sexta moeda coroa e na sétima moeda coroa. Esse aí é um caso favorável, porque nós queremos aí 3 caras e 4 coroas. Quantas caras nós temos aí? 1, 2, 3. 3 caras. Quantas coroas? 1, 2, 3, 4. Mas nós sabemos que essa daí não é a única sequência possível. Pode acontecer outras sequências. Por exemplo, pode acontecer coroa na primeira moeda, coroa na segunda moeda, no lançamento da segunda moeda, cara no lançamento da terceira, coroa no lançamento da quarta, coroa no lançamento da quinta moeda, cara na sexta moeda e cara na sétima moeda. São várias sequências aí de casos favoráveis, no meio de todos os 128 casos. Os casos favoráveis são os casos que têm 3 caras e 4 coroas, que é o que pede a questão. Mas como é que você calcula isso? Você pode utilizar aquela ideia de anagramas. Como é que nós calculamos anagramas com letras repetidas? Por exemplo, se você for calcular o total de anagramas da palavra arara. Total de anagramas da palavra arara. Quantas letras tem a palavra arara? 5. Então é 5 fatorial dividido. Como tem letras repetidas, o A aparece quantas vezes? 3. Dividido por 3 fatorial vezes. O R aparece quantas vezes? 2. Então, você utiliza aqui nessa questão a mesma ideia de anagramas. É como se fosse anagramas. Porque quando você muda a sequência aqui, é como se você estivesse calculando um novo anagrama. Então, aí vai ser 7 fatorial, porque você tem 7 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que nós vamos ter casos repetidos. Nós vamos ter aí 3 caras, então é 7 dividido por 3 fatorial vezes. E 4 coroas dividido por 4 fatorial. É como se fosse combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. É a mesma coisa, combinação de 7 elementos
tomados 3 a 3, vai dar justamente isso aqui. O 7 fatorial nós vamos desenvolver até chegar a 4 fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque no denominador nós temos 4 fatorial. Aí o 4 fatorial você elimina com 4 fatorial. Esse 6 nós vamos eliminar com 3 fatorial. Por quê? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1, 6. Então você elimina. Fica apenas 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Então o total de casos favoráveis aí serão 35. Quais são esses casos favoráveis? São os casos que você tem os resultados 3 caras e 4 coroas. Então vai ser 35, que é os casos favoráveis, sobre o nosso espaço amostral. Quantos resultados possíveis nós temos aí quando você lança 7 moedas? Nós temos 128 combinações possíveis. Então é 35 sobre 128. A alternativa correta, vamos analisar aqui, letra E. Valeu!